Então, nessa manhã eu quero mesmo até repartir um pouco sobre isso para os nossos corações, né, para aquilo que Deus tem a falar para nós nessa manhã. Eu já quero convidar você a abrir comigo em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, no versículo de número 18. Glória a Deus. Enquanto você está a procurar, quero aqui ainda mais uma vez enfatizar para você, dia 17 vamos ter o Worship Day Conference. Não é uma conferência de adoração, não é para ministério de louvor, é uma conferência de avivamento e paixão que o Senhor colocou nos nossos corações. Já nos últimos 2 anos nós fazíamos aqui o Worship Day, passávamos tempo aqui a adorar e a buscar ao Senhor. Eu sei que a terça-feira, por exemplo, nem todos estarão liberados do trabalho, algumas empresas continuam a trabalhar, né? Mas essa conferência começa às 15, vai até à noite, então se você puder estar e participar, vai ser tremendo, né? Haja vista os ministros que estarão aqui para também trazer a palavra do Senhor. Nós vamos tenho certeza, como foram nos outros vezes que tivemos aqui, encorajados, fortalecidos. Então já fica o convite para que você possa participar, né? Faz tua inscrição, não deixe para depois, vai ser muito bom. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na tua presença. Pai, obrigado pela palavra do Senhor. Nós pedimos agora que a palavra do Senhor fale, ministre aos nossos corações, que nós sejamos edificados nesta manhã. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amados, quando eu olho para um texto como esse, em que o apóstolo Paulo escreve, diz assim, que nosso rosto, houve um desvendar, foi um remover de alguma coisa, a palavra diz isso, nós contemplamos, ou estamos a contemplar a glória do Senhor, contemplar a presença do Senhor, a beleza do Senhor. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que se esse véu, isso que nos cegava, isso que nos impedia de enxergar a glória de Deus não tivesse sido removido, isso seria impossível de fazermos ou de vivermos. Então, quando eu olho para esse texto, claramente eu percebo que o apóstolo Paulo está a falar da conversão. Está a falar daquilo que cada um de nós experimentamos na nossa vida, conversão. E é certo que a conversão é um chamado à mudança de natureza, a conversão é um chamado à mudança de natureza. Que natureza? Nós já bem sabemos, e eu quero rapidamente aqui só mencionar isso. Qual natureza? A palavra do Senhor diz que nós nascemos debaixo do pecado, debaixo da iniquidade. A palavra do Senhor diz isso. Por quê? O pastor Luciano, na última sexta-feira, quando ele passou aqui, ele falou sobre o caminho da obediência, ele tratou um pouquinho disso, mas eu quero trazer menção como base, como introdução dessa mensagem. A conversão é um chamado à mudança de natureza, porque se nós não nos convertêssemos a Cristo, o véu não seria removido. Aquilo que nos impedia de acessar a presença de Deus se manteria, e nós não poderíamos nos achegar a Deus. Ou seja, por que não poderíamos nos achegar a Deus? Porque a palavra do Senhor diz que porque todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, foram destituídos da possibilidade de se achegar a Deus, foram destituídos ou impedidos de estar com Deus. Por quê? Porque herdamos uma natureza caída, uma natureza terrena, uma natureza adâmica, né? Quando nascemos. Inevitavelmente, toda criança quando nasce infelizmente com uma natureza caída, com uma natureza adâmica. E no seu devido tempo, quando o Senhor Jesus for revelado, quando ela se entregar a Jesus, quando ela se converter a Cristo, o véu vai ser removido. O véu vai ser removido. Agora, o que é importante nós sabermos que, assim como pelo pecado de um só homem, o pecado entrou no mundo, também por um só homem, a salvação entrou no mundo. Então a figura que nós podemos perceber aqui nas Escrituras é, por causa do pecado e da queda, da desobediência de Adão, todos aqueles que nasceram segundo a carne, nasceram debaixo do pecado, da desobediência, porque eram filhos de Adão. Essa era a nossa natureza. Mas glória ao nosso Deus e Senhor, que Ele envia o último Adão, que é Cristo Jesus.
E Ele envia com uma natureza santa, um homem celestial, um homem santo, gerado em santidade, com uma natureza santificadora, e por meio de Cristo Jesus, agora, através da conversão, nós estamos vivendo uma mudança de natureza. Nós não somos mais filhos de Adão, ou descendentes daquela linhagem caída de Adão, mas agora em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus, portanto, linhagem de Cristo na terra. Amém? Você crê nisso? É Bíblia, é o que a palavra nos diz, é a doutrina bíblica. Todo aquele que nasceu de novo, nasceu para uma nova vida, nasceu para uma nova caminhada. Ou seja, as coisas velhas já se foram e tudo se fez novo. Isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17. Uma nova criação. Então, quando eu olho para esse texto, por exemplo, de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz exatamente isso, e assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, as coisas antigas já passaram. Quando essa palavra nova criatura, a palavra grega chama-se koinos, e ela fala sobre um tipo sem precedente, novo, recente, incomum, desconhecido. Ou seja, quando nós nos tornamos novas criaturas, nós passamos a nos tornar aquilo que nós nem sabíamos que poderíamos ser, porque nós estamos destituídos da glória de Deus. Lembra que o texto de Paulo diz que nós estamos com os nossos rostos, o nosso rosto vendado. Havia algo oculto para cada um de nós, porque fomos destituídos da glória. A glória não se manifestava sobre nós. A glória não era percebida por nenhum de nós, porque estávamos cegos. E o apóstolo Paulo vai escrever a Colossenses e fala sobre essa cegueira espiritual como a prática de uma vida pecaminosa, distantes da glória de Deus. Mas, quando entregamos as nossas vidas a Jesus, o que Paulo está a afirmar é que quem tem uma nova natureza anda de acordo com essa nova realidade, anda de acordo com essa nova natureza. Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, Paulo escreve assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, a conversão é uma mudança de nova natureza. Fomos salvos, fomos resgatados, fomos libertos. E esta salvação, querida, abriu um caminho para que nós pudéssemos nos colocar diante da face de Deus, contemplar a face de Deus, contemplar a sua glória. Por isso o apóstolo Paulo escreve dizendo que nos foi arrancado aquilo que nos mantinha prisioneiros, de não poder acessar a glória, não poder acessar a presença, não poder nos pôr diante de Deus, porque nós éramos, como a palavra trata, estrangeiros. Nós não tínhamos relacionamento com Deus. E o único modo de desenvolver relacionamento com Deus é por meio de Cristo Jesus. Não é, nós sabemos muito bem, não é a religião. Porque Jesus não veio estabelecer, obviamente, nenhuma religião. Jesus não veio estabelecer nenhum credo. Jesus não veio estabelecer nenhuma outra coisa que senão aquilo que Ele veio fazer por cada um de nós, como a ceia que acabamos de tomar, nos resgatar do império das trevas e nos dar uma nova vida para que nós pudéssemos acessar a glória de Deus, amém? E quando nós olhamos para a palavra, Hebreus capítulo 4, versículo 16, ele diz exatamente isso. Porque nós temos agora entendimento, clareza de que existe uma glória que resplandece sobre nós, de uma glória que nós todos podemos acessar. O texto diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro na ocasião oportuna. Agora, porque os nossos olhos foram abertos, nós temos entendimento que Ele está assentado num trono, e Ele está assentado nesse trono, e nós podemos nos achegar a Ele, e nós podemos buscar a sua face, nós podemos nos pôr diante da sua glória, e clamar para que a misericórdia, a graça dEle opere em favor de cada um de nós, para que nós sejamos, como o texto diz, transformados de glória em glória, amém? Tudo isso por quê? Porque por Cristo Jesus nós temos acesso ao Pai. Nenhum outro homem na terra pode nos levar a acessar o Pai, nós já bem sabemos disso. Nenhum outro homem pode nos fazer acessar ao Pai, porque
o único que nos permite esse acesso é Cristo Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós podemos, no Brasil, para alguns irmãos que talvez nunca tenham escutado falar isso, algumas religiões, algumas pessoas insistem em dizer que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira. Só existe um caminho, Cristo, eu sou o caminho. Nenhuma religião leva as pessoas a Deus, mas Cristo leva as pessoas a Deus. Amém? Ou seja, nós estamos nesse lugar reunidos porque Cristo já se revelou como um caminho para cada um de nós, sim ou não? Não é verdade? Não é verdade? Estamos nessa manhã a cultuar ao Senhor porque nós já encontramos o caminho. E este caminho está a nos levar cada vez mais para perto de Deus, ou deveria nos levar mais para perto de Deus. Porque o caminho já foi oferecido. O que Paulo propôs no texto base a respeito do desvendar, a respeito do contemplar, e à medida que contemplo eu sou transformado de glória em glória, é que quanto mais contemplamos a glória de Deus, mais seremos transformados, até nos tornarmos o reflexo da sua imagem. Amém? Eu sei que parece um pouco comprido, mas eu vou reafirmar isso: quanto mais contemplamos a glória de Deus, mais nós seremos transformados, até nos tornarmos o reflexo da sua própria imagem. O grande desafio, a semelhança de Isaías, quando ele está diante do Senhor, o texto vai dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E eu disse: ai de mim, porque eu vou perecendo. E ele diz: porque sou um homem de impuros lábios. Ele reconhece diante da glória, porque contemplou a glória de Deus, que havia pecado nos lábios dele, havia pecado na sua vida, havia inadequação no seu estilo de viver, de acordo com aquilo que Deus lhe havia proposto como nova vida. E nós podemos pegar esse mesmo texto de Isaías e trazer para esse texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. O que Paulo está dizendo, a semelhança de que o Senhor abriu os olhos de Isaías para contemplar a glória do Senhor, e a glória do Senhor resplandece sobre ele, ele percebe o seu pecado, ele clama: ai de mim, porque vou perecendo por causa do meu pecado. Logo a seguir, a palavra do Senhor diz, porque ele confessar a sua natureza diante de Deus, o seu pecado diante de Deus, que o Senhor pega, um anjo pega com uma tenaz o fogo que está no altar, e vem e toca a boca de Isaías. Do mesmo modo, nós que agora estamos a contemplar a Cristo, a sua glória, nós podemos nos achegar diante dele, reconhecer nossas fraquezas, reconhecer nossas debilidades, reconhecer os pecados do nosso coração, e diante dele clamarmos para que ele também nos toque, a fim de transformar aquela natureza, ou a remover aquele pecado, ou transformar aquela situação nas nossas vidas, como Isaías experimentou. Ou seja, isso está disponível a mim e a você, amém? Porque o nosso Deus é um Deus de graça. O nosso Deus é um Deus de favor. O nosso Deus é um Deus que quer cooperar com o nosso crescimento, conhecimento de quem Ele é, amém? Perdão. Nosso Deus é isso. Ou seja, o que Paulo está a nos propor nesse texto, amados, é que agora nós não andamos mais como pessoas desconectadas da verdade, ou de quem Cristo é, ou de quem Deus é. E porque nós não estamos mais desconectados dessa noção, dessa perspectiva, a glória de Deus deve ser o nosso alvo. A presença de Deus deve ser o nosso alvo. A presença de Deus deve ser o nosso anelo. A glória de Deus deve ser a nossa busca. Quem Ele é deve ser o nosso desejo. Então, quando eu olho para esse texto, eu consigo perceber uma dinâmica no modo como Paulo vai construir essa noção e esse entendimento. A primeira dinâmica que eu percebo aqui é a parte de Deus nesse processo. Quando eu olho para esse texto, ele diz que todos nós, como rosto desvendado, eu olho para isso e eu vejo que há uma parte que Deus operou a nosso favor, para que o nosso rosto fosse desvendado.
Ele diz isso, né? E todos nós com o rosto desvendado. Qual é a parte que Deus operou? Qual é a parte de Deus nesse processo? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Vai revelar para nós qual é a parte de Deus nesse processo, para que fosse nos removido a venda. Ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Qual é a parte de Deus? Cruz. Crucificação, morte. Morte. A parte que Deus fez que nós não poderíamos fazer é morrer. Cristo Jesus vem e morre em favor da minha vida e da tua vida. A parte de Deus foi a parte mais difícil e que nós não conseguiríamos cumpri-la. Nós não conseguiríamos fazer. E Ele o fez. Amado, presta atenção nisso, querido. Ele o fez para arrancar a venda da nossa face, dos nossos olhos, para que nós pudéssemos amar a presença, anelar pela presença, buscar a presença, desejar a glória de Deus, porque conhecer a Deus, porque agora nós não andamos mais como estrangeiros. Ele nos fez participantes em Cristo Jesus da sua glória. Amém? Sabe, quando eu olho para isso, a parte de Deus, eu olho essa dinâmica nesse texto também. Colossenses capítulo 2, a parte de Deus, versículo 14, versículo 15, olha o que a palavra do Senhor nos diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A parte de Deus, cancelar a dívida que você possuía, espiritualmente falando. Cancelar a dívida que você herdou pela natureza adâmica, pela semente de Adão, pela iniquidade, o pecado que havia a partir do que Adão gerou. A parte de Deus foi essa. Deus foi lá e disse assim: eles nunca conseguirão acessar a minha presença, eles nunca conseguirão conhecer a minha glória, eles nunca conseguirão estar diante da minha face, mas eu não quero que eles permaneçam desse modo. Querido, você já parou para pensar o quanto Deus ama a mim e a sua vida? Realmente você já parou para pensar que você não tinha nenhuma possibilidade de estar na presença de Deus? Que você não poderia entrar na presença do Senhor? O quanto isso é poderoso. E o quanto Ele me amou, Ele te amou, e Ele decidiu romper com o que nos impedia de acessar a presença dEle. Ele decidiu enviar Cristo Jesus para morrer no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos conhecer verdadeiramente a Deus. Quão maravilhoso isso é, quão tremendo isso é, quão poderoso isso é, eu não consigo descrever o quão isso é tremendo para as nossas vidas. O quão isso é maravilhoso para as nossas vidas. Destituídos da glória de Deus, outrora destituídos da glória de Deus, agora filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos que podem chegar diante do Pai. Filhos que podem buscar a presença do Pai. Filhos que podem aprender com o Pai. Filhos que podem ouvir a voz do Pai, filhos que podem experimentar do amor do Pai, filhos que podem experimentar a intervenção do Pai em favor das suas vidas, porque é sobre isso que o texto está a tratar, transformados de glória em glória. O título da minha mensagem nessa manhã é Glória Transformadora. Isso é sugestivo, porque quanto mais diante da glória, quanto mais diante da presença, mais transformado eu serei. Isso é vida cristã. Isso é vida cristã, isso é progressão cristã. 2 Coríntios capítulo 3, verso 16, olha a parte de Deus. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Quantos convertidos temos aqui? Você se intitula um convertido ou você é
do Serviço Secreto Cristão. SSC, Serviço Secreto Cristão. Você não testemunha sua fé, você não fala do que Cristo fez na sua vida, você tem vergonha daquilo que você carrega. Quem é você? Cristo nos libertou até mesmo disso. Cristo nos libertou até mesmo dessa natureza, dessa vergonha, de nós reconhecermos no mundo: eu sou um cristão, eu não ando como o mundo anda, eu não penso como o mundo pensa, eu não faço o que todo mundo faz, porque agora eu sou uma nova criatura, porque agora eu estou sendo transformado, o meu ser está sendo mudado, eu não sou mais o filho da desobediência, pelo contrário, agora eu carrego o Espírito vivo de Deus, e agora eu tenho uma nova natureza, e eu vou sim testemunhar a minha nova natureza, amém? Sabe, queridos, tem pessoas morrendo por aquilo que eles acreditam, e honestamente isso é uma vergonha para nós cristãos. Pastor, você está bravo hoje? Não estou feliz, estou animado. Mas nós precisamos acordar, irmãos. A glória de Deus está exposta para que nós pudéssemos experimentá-la todos os dias e vivermos uma transformação diária. Tem gente botando bomba em volta do corpo, indo para praças públicas, a explodir um monte de outras pessoas, porque acreditam nessa mentira, de que se morrerem em prol daquilo que acreditam, elas vão herdar algo superior, e nós já recebemos algo superior, e não nos alegramos muitas vezes com aquilo que nós já carregamos, e nem testemunhamos daquilo que nós já vivemos, e nem nos permitimos ser transformados, ou revelar efetivamente aquilo que nós já carregamos. Paulo está a dizer para nós que nós precisamos estar à presença do Senhor, todos os dias, para que nós experimentemos uma transformação que é de glória em glória, de glória em glória. Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é conforto, amados. O verdadeiro evangelho não é posses. O verdadeiro evangelho não é nem outra coisa que tem a ver com esse mundo. Por mais que o Senhor, nós já sabemos que Ele quer nos abençoar, amém? A palavra do Senhor tem muitos versículos a respeito de bênção, mas o evangelho não é conforto. O evangelho é carregar a cruz de Cristo. Ainda esse é o evangelho. Carregar a cruz de Cristo, morrer para nós mesmos, morrer para as nossas noções, morrer para as nossas perspectivas. O evangelho é esse. Agora, o único modo de nós amarmos esse evangelho, vivermos dessa forma, é estarmos diante da presença e da glória de Deus. Ou seja, abrindo um parênteses, carregar a cruz de Cristo não é fácil, e eu sei que não é. Mas eu só me sinto capacitado para carregar a cruz de Cristo por causa da presença e da glória do Senhor. Porque honestamente, como homem, era melhor deixá-la para trás. Como homem, é melhor fazer assim com a cruz, ó, tum, cai para o lado. Deixa eu viver minha vida. Deixa eu viver as minhas perspectivas. Deixa eu andar segundo o que eu acho que é bom para mim. A palavra do Senhor acaba por nos mostrar isso. Ou seja, a conversão, meu amado, remove o véu. Por quê? Porque era necessário removê-lo. Se por um lado a cruz gera uma certa agonia em nós, porque nós acabamos percebendo que nós precisamos permitir que a cruz nos transforme, ou a obra da cruz nos transforme. Se por um lado a cruz acaba por gerar uma agonia em nós, por outro lado, há um peso de glória que nos aguarda a ser revelada para cada um de nós quando nós carregamos essa cruz. O Senhor, Ele vai nos capacitando. Eu creio, amados, que Cristo veio remover o que nos impedia de contemplar a glória de Deus. Cristo veio remover aquilo que nos impedia de nos achegarmos a Ele. Cristo veio remover aquilo que nos impedia de acessar a glória transformadora do Senhor. Cristo veio remover as impossibilidades, os impedimentos, as prisões, as cadeias, as amarras, até mesmo a cegueira. E um dos textos das Escrituras, ali em Efésios 4:18, remover a obscuridade de entendimento. O texto diz isso. Ele escreve: remover a obscuridade do entendimento, alienação em relação à vida com Deus, por causa da ignorância em que viviam, pela dureza do coração. Cristo veio para mudar o nosso coração. Amém?
Você pode declarar isso romanticamente para a pessoa que está ao seu lado? Cristo veio para mudar o seu coração. Você pode dizer para ele assim, para dar esse coração lindo que você carrega. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem tem um novo coração aí? Eu tenho um novo coração. Eu tenho um novo coração. Você precisa crer um pouquinho mais em você. Você também tem um novo coração. Hã? Pastor, mas tem hora que parece que eu não tenho. Eu também, irmão. Ei, vamos ser honestos. Tem hora que parece que o meu novo coração não quer aparecer. Hã? Tem hora que a minha natureza adâmica quer aparecer de novo, quer esganar uma pessoa. Vamos ser honestos. Sim ou não? Você não se chateia nenhum dia da sua vida? Você não se frustra nenhum dia da sua vida? Você não fica bravo com alguma coisa da sua vida? Obviamente que você fica. Porque se você tem coração, você vai sentir isso. A menos que você já não tenha nem mais coração. Ok? É por isso que quando nós estamos diante da glória do Senhor, Ele nos transforma de glória em glória. À medida que eu estou na presença do Senhor, a glória dEle resplandece sobre mim. Ele fala, olha isso aqui no seu coração, deixa eu dar uma ajustada aqui. Ele fala, ajusta, Jesus, que eu quero ter um coração melhor. Ajusta, porque eu quero manifestar um coração como o do Senhor. Agora, se por um lado, há uma progressão nesse texto, se por um lado há uma parte de Deus, e o que Ele fez, cruz, destruindo as obras do inimigo, cancelando o escrito de dívida. Por outro lado, eu olho para esse texto e eu percebo uma intencionalidade. Paulo fala, assim como Cristo Jesus, como a cruz foi uma realidade libertadora para que nós pudéssemos contemplar a glória de Deus, agora que nós somos libertos para contemplar a glória de Deus, há uma intencionalidade na vida daqueles que foram libertos. O texto vai nos mostrar isso. Voltemos para o texto, olha o que ele diz, e todos nós, com o rosto desvendado. O próximo verbo é contemplando. Contemplando. A intencionalidade se revela aqui. Agora que eu não tenho mais o véu, agora que eu não estou mais impedido de estar na presença de Deus, agora que eu tenho livre acesso a Deus, eu preciso viver intencionalmente o buscar a presença de Deus. O verbo contemplar fala de tempo contínuo. Ele diz, contemplando. Eu contemplo hoje a glória de Deus. Ou seja, eu me ponho hoje na presença de Deus. Mas amanhã eu me ponho de novo. E no outro dia eu vou me pôr de novo. Ou seja, não há como viver uma transformação de glória em glória sem que haja uma intencionalidade diária de buscar a Deus, ou sem que haja uma intencionalidade de buscar a contemplar a glória transformadora de Deus. Por quê, amados? Isso me faz lembrar que é escrito em Hebreus capítulo 12, no versículo 2. Olha o que o texto diz, ele fala assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Querido, deixa eu lhe dizer algo. Se você passar um dia, e você já deve ter provado isso, um dia sem se pôr diante da presença de Deus, o seu dia fica difícil. Sim ou não? Um dia que você negligencia a presença de Deus, o dia fica pesado. Sim ou não? Mas pastor, há dias que eu me ponho diante da presença de Deus e o dia está uma luta que só. Sim, é verdade. Mas você tem a graça dele operando para que você vença o dia ruim. Nós temos que escolher ter a graça que coopera conosco para vencer o dia ruim, ou escolher viver o dia ruim sem ter a graça. Agora a graça só vem, segundo o texto de Hebreus, acheguemo-nos ao trono da graça confiadamente, para encontrarmos ou recebermos misericórdia e graça da parte do Senhor em ocasião oportuna. O texto nos ensina isso. Isso é intencionalidade. E essa intencionalidade deve fazer parte das nossas vidas, aqueles que nasceram de novo, aqueles que herdaram uma nova natureza. Não é um negócio a ser discutido,
Não é algo que nós administramos se faço ou não. A grande máxima verdade nisso tudo, querido, é que nós precisamos estar na glória de Deus, precisamos buscar a Deus, precisamos clamar verdadeiramente ao Senhor, para que a graça dele se revele oportuna nas nossas adversidades, nas nossas dificuldades. E quando a graça de Deus se manifestar oportuna nas nossas adversidades e nas nossas dificuldades, é aí que nós começamos a ser transformados mediante a glória revelada de Deus em nosso viver, amém? Ou seja, há um imperativo nesse aspecto. A intencionalidade não é apenas um convite, porque o convite já foi feito e você e eu, nós já aceitamos render as nossas vidas a Cristo, amém? Agora, é uma decisão. Intencionalidade é decisão, não é gestão, não é administração. Eu diria mais ou menos assim, não é se a gente fica cocheando entre, será que eu busco, será que eu não busco, será que eu jejuo, será que eu não jejuo? Não, a intencionalidade nos leva para lá, a intencionalidade nos obriga a ir para lá. Ah, mas eu não quero buscar a Deus porque eu sou obrigado. Então vou mudar a palavra. O peso da revelação daquilo que carregamos deve nos levar para lá. O peso daquilo que conhecemos deve nos empurrar para Ele. O peso daquilo que nos foi revelado, ou a verdade que já foi comunicada, deve nos levar para Ele. Porque quando nós buscamos a Ele, de glória em glória, somos transformados. Olha que Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 3 nos ensina: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha que tremendo esse texto. A nossa vida está oculta em Cristo. Oculta, ele revela duas coisas. Primeira, proteção divina. Ele é nosso Senhor e nosso Salvador, amém? Mas oculta, porque nós estamos totalmente dependentes dEle. E uma das coisas mais complicadas na vida de cada um de nós é a independência. Independência. Todos nós pais, quando os nossos filhos chegam numa certa maturidade, eles já não querem mais nos ouvir. E quando eles chegam numa certa maturidade, eles encontram a independência. Porque chega a fase da maturidade, ou chega a fase da emancipação, chega a fase de ir para a vida adulta. A independência não é de toda má, mas ela precisa passar por um processo de conversão também. Ela não é de toda má. Eu posso ser independente, e por causa da minha independência, da minha responsabilidade, ou da minha autorresponsabilidade, ainda assim buscar conselhos. É verdade ou não? Por isso que eu digo que a independência precisa de conversão. Quando você usa a independência para realmente não saber o que Deus quer, não saber o que Deus pensa acerca de alguma coisa, ou não buscar conselho em alguém, seja no pai, na mãe, até em pessoas mais maduras, a sua independência não está convertida, ela ainda lhe pertence. O dono dessa independência é você mesmo. Aí, você e eu tomamos decisões de fazer umas coisas segundo as nossas perspectivas, às vezes até acertamos, por alguma experiência que nós carregamos, mas às vezes a gente dá com a cara na porta, e depois nós reclamamos do porquê que Deus não fez nada em relação àquilo. E aí, eu imagino Deus, no grande amor dele, olhando para nós assim: você não me perguntou nada, se você tivesse me perguntado, eu teria te ajudado. Você não me pediu conselho, você não me pediu direção, você não me pediu orientação, você quis fazer do seu jeito, segundo a sua perspectiva. E amados, deixa eu dizer para você, Deus não é como os nossos pais, hein? Ele é cheio de amor, mas Ele não vai deixar de dizer as verdades que nós precisamos muitas vezes ouvir na nossa caminhada cristã. Por quê? Porque a intencionalidade nos liberta
de sermos independentes de Deus. A intencionalidade nos faz dependentes do Senhor. Se existe uma coisa poderosa no cristianismo, é a dependência de Deus. Depender da graça, depender do favor, depender da direção, depender da próxima estação, daquilo que Deus tem, depender da vontade de Deus. Ou seja, há uma intencionalidade aqui. Eu creio, querido, que quem eu fui ontem já não sou hoje, porque eu estou diante da glória, a glória me transforma. Porque se eu estou sendo transformado, essa transformação é mediante a glória de Deus que se revela, ou seja, ela me muda, ela me transforma. Eu creio que a intencionalidade em buscar a Deus, em nos pôr diante da sua glória, ela causará tanto impacto em nós, que isso nos transformará. Quanto mais diante de Deus, quanto mais na presença de Deus, quanto mais buscando a Deus, mais transformação eu vou experimentar. Graça transformadora, glória transformadora, presença transformadora, todos os dias. Ou seja, por que será que Deus mudou o nome de alguns homens na Bíblia? Eu quero dar um exemplo para você aqui. Eu creio que uma das razões que Deus mudou o nome de alguns homens nas Escrituras, foi para revelar uma nova realidade, uma nova condição, e até mesmo uma nova identidade. Por exemplo, você conhece a história de Abraão? Antes de Abraão ser o Abraão que nós conhecemos, ele era chamado de Abrão. Porque Abrão, pelas Escrituras, Gênesis 17, nós vamos ver que Abraão, e lá em Romanos, texto de Romanos, capítulo 4, 19, e Hebreus 11, 12, vai dizer que Abraão já era avançado de idade, tanto ele como Sara, e não podiam ter filhos. Ou seja, havia ali uma condição de ser infrutíferos. Havia ali uma condição que os impedia de viver potencialmente, poderosamente a vontade e o propósito de Deus para as suas vidas. Mas Deus tinha um propósito. Deus tinha uma vontade. Amém? Você pode dizer isso? Deus tem um propósito. Deus tem uma vontade. Abraão não conhecia o propósito. Abraão não conhecia a vontade. Aí o Senhor vem e diz assim para ele, Gênesis 17, Abraão, não será o teu nome, e sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo. Fecundo. O que Deus está dizendo para ele? Abraão, essa incapacidade de fecundar, de gerar, Deus está dizendo assim, eu vou mudar isso. Eu vou arrancar você dessa impossibilidade. Eu vou arrancar você dessa condição. E eu vou revelar uma nova condição. Por isso eu estou mudando seu nome. De um homem que não podia gerar, para um homem de muitas nações sendo geradas. De um homem que não podia fazer nada além da sua natureza ou das suas condições, eu vou te fazer um homem que realizará grandes coisas, ou através de você grandes coisas acontecerão. Por meio da sua descendência eu levantarei o Salvador. Por meio da sua descendência eu levantarei o Redentor. Por meio da sua descendência eu levantarei aquele que trará unidade, trará reconciliação com Deus, Cristo Jesus. Então quando eu olho para esse texto, eu percebo isso. Quando eu percebo a respeito da intencionalidade, quando nós vamos para diante de Deus, não é diferente. Deus muda o seu nome, que talvez é uma impossibilidade que você está a viver. Deus muda a sua condição. Deus te dá destino. Deus te dá caminho. Deus te dá uma identidade. Então Deus muda esse nome de Abraão, e eu creio que isso é proposital, porque isso deve falar conosco, amados. Aqui Deus muda o nome de Abraão para refletir algumas coisas. Primeiro, identidade, promessa e destino. Identidade, promessa e destino. Queridos, eu testemunho um pouco sobre isso. Um pouquinho antes da minha conversão, eu lembro que eu fui ter com
uma psicóloga para conversar com ela, bem um pouquinho antes da minha conversão, uma psicóloga cristã, que era a facilitadora, líder do GC do meu tio, na cidade onde me converti. Eu fui morar com o meu tio, eu não era cristão, e eu tive uma experiência espiritual, e eu relatei o que aconteceu para o meu tio. Ele tinha um grupo na casa dele, e então ele falou: olha, isso aí que você está me relatando, eu não tenho condição de lidar não, vou direcionar você para líder aqui da nossa célula, no caso no Brasil. Tá bem. E ele marca o horário com essa psicóloga, e eu saio do trabalho e vou ter com essa psicóloga. E quando eu chego ali, ela faz uma pergunta para mim, depois de tanta conversa que nós tivemos. Ela fala assim: descreve para mim o seu futuro. Como você se vê daqui a algum tempo? Algumas coisas que eu descrevi eram bonitas porque eram verdades do meu coração, eu sempre anelei com isso. Como, por exemplo, eu quero me casar, eu quero ter filhos, né? Eu quero chegar na minha velhice, ter os meus netos, né? Eu amo, desde sempre amei família. Isso era uma coisa do meu coração. Então, isso, até aí tudo bem, estava bonito, né, irmãos? Até aí estava bonito, né? Mas eu falei assim, só que no final da minha vida, eu quero ter assim, como se fosse uma chácara. Um lugar para receber os meus netos. Para eles virem ali, nós brincarmos e corrermos pelo gramado, aquela coisa toda. Isso era realmente real e ainda é real no meu coração. Mas na minha chácara eu quero ter uma casa que possa receber meus filhos, aquela festa, fim de ano, aquela coisa toda. Mas no meio da casa eu quero ter uma sala que só eu posso acessar. Ninguém mais pode acessar. Ela é? Falei, é. Por quê? Falei, porque lá vai ter umas coisas que eu não quero que os meus netos se deparem. Ela falou, como por exemplo, você pode dar uma ideia? E eu fui muito honesto com ela, sim, eu posso te dar. Eu quero ter uma sala com uma poltrona no meio, uma cabeceira para o lado de cá, uma mesinha de cabeceira aqui, outra aqui. Uma TV e o meu som, e é um lugar onde eu vou relaxar. Então, do lado de cá eu quero todos os meus uísques, as minhas bebidas, e do lado de cá eu quero minha maconha e minha cocaína. Para me desestressar. Ela vira para mim e fala assim, e você acha que você vai conseguir chegar lá? Nunca ninguém tinha perguntado isso para mim. E aquela palavra, aquela pergunta, ela veio como do trono de Deus. Uma realidade carregada de unção. Uma realidade carregada de verdade, que eu não tinha resposta. Eu me calei e baixei a minha cabeça. Respirei. E eu disse assim, eu acho que não. E como uma serva do Senhor, ela não deixou de aproveitar a deixa. E se você trocar as mesinhas de cabeceira por algumas outras coisas que te levarão até esse destino que é bonito, ter família, netos, né, se alegrar em uma reunião familiar, por algo muito melhor e que vai te trazer paz e te trazer alegria. Eu falei para ela, mas o que pode ser tão alegre do que beber, festar, embriagar, fumar maconha, cheirar cocaína? O que será que é tão mais legal que isso? Porque essa era a minha realidade. Então ela começa a me apresentar a Jesus. Por que eu estou a compartilhar isso para o seu coração? Porque eu não tinha identidade, porque eu era escravo do pecado. Eu não tinha promessa, eu não tinha destino, porque tudo isso estava amarrado sobre o domínio de Satanás. Mas Cristo Jesus veio para me libertar da escravidão do pecado. Cristo Jesus removeu o que me impedia de acessar a glória de Deus. E agora eu sou uma nova criatura no Senhor. E muitas vezes nós estamos como escravos, amados, com uma mentalidade carnal, uma mentalidade bem distante das promessas e da vontade do Senhor, a lutar com coisas naturais na vida, e não nos damos conta de que o que Deus tem é muito mais excelente do que as preocupações e coisas que nós estamos buscando conquistar. Isso me faz lembrar de um texto que diz assim, de que adianta correr atrás do vento. Ei, deixa eu trazer aqui um parênteses.
Eu não estou aqui, de nenhuma maneira, dizendo que nós não devemos correr atrás no sentido de trabalharmos, de conquistarmos, porque o Senhor na palavra dele diz que isso também é possível. Porque a palavra do Senhor diz que Ele acrescentaria. Agora, passar uma vida só em prol de buscar isso, de só buscar isso, de só correr atrás disso, a Bíblia definiu como vento. A gente quer a melhor casa, a gente quer a melhor hipoteca, a gente quer pagar as nossas contas, a gente precisa de um trabalho, porque a gente precisa sanar as nossas ambições, a gente corre. E no final da corrida a gente percebe que cansaço. Amados, quando nós olhamos para esse aspecto da glória de Deus, nós precisamos entender que do mesmo modo que há uma intencionalidade, há uma progressão no conhecimento de Deus. Nós estamos a progredir no conhecimento de Deus. T.D. Jakes, um ministro que eu gosto de ouvir, eu estava a ouvir uma mensagem dele, ele liberou uma frase, uma palavra, aquilo veio tão poderoso no meu coração, ele diz assim: o lugar mais seguro no mundo é dentro do propósito de Deus. O lugar mais seguro é dentro do propósito de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque Deus protege quem carrega propósito. Deus protege quem carrega aquilo que Deus tem para ele. Deus protege. Sabe por que Deus protege? Porque tudo que você faz está carregado de propósito. Você é intencional em saber o porquê Deus quer que você está a fazer o que faz. Tudo que você faz porque você entendeu um propósito de Deus. A coisa mais triste no mundo é alguém um cristão passar uma vida toda sem saber qual é o propósito dele para a sua vida. A coisa mais triste no mundo é um cristão passar por essa terra e nunca sequer descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Salmo 91:7 diz algo que assusta demais o meu coração. Eu não sei se você já se deparou com esse texto, mas isso assusta o meu coração. Não, 91:7, é o 139:16. Olha o que ele diz a palavra do Senhor: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isso me assusta. Deus escreveu no livro dele cada um dos nossos dias. Irmão, Deus escreveu no livro dele cada um do seu dia. Deus já escreveu o que Ele tem para você. Deus já escreveu o que Ele quer revelar para você. Deus já escreveu a vontade dEle acerca da tua própria vida. E a razão pela qual Cristo Jesus veio é para que nós pudéssemos acessar e conhecer aquilo que Deus diz e escreveu a nosso respeito, para que nós pudéssemos viver como Abraão foi libertado da condição dele, para poder ser aquilo que Deus o criou para ser. Ou seja, isso me faz perceber que a progressão do conhecimento de Deus me faz ouvir qual é a vontade de Deus para a minha vida. E quando eu ouço qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu estou a entrar num fluxo de transformação de glória em glória, porque à medida que eu ando segundo a vontade de Deus, eu estou sendo transformado e a perspectiva do céu começa a operar na minha vida, logo os meus pensamentos, ainda que vivendo nessa terra, ainda que trabalhando, ainda que correndo e tendo família, cuidando dos filhos, uma série de outras coisas, ainda assim a minha vida nessa terra tem uma perspectiva proposital que Deus me revelou. Eu não vivo só porque eu tenho que trabalhar, eu não vivo só porque eu tenho que comer, eu não vivo só porque eu tenho que dar um futuro para os meus filhos, eu não vivo só porque eu tenho que dar uma escola para os meus filhos, eu não vivo só porque eu tenho que botar uma roupa nova, eu não vivo só porque eu tenho que ter a minha casa, eu não vivo só por isso, porque viver só por isso é muito vazio. É muito vazio. A vida cristã, o texto diz, a progressão é de glória em glória. De glória em glória. Olha o que Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocando enquanto está vivo. Eles vão buscar o Senhor. Progressão, que busca o Senhor, clama ao Senhor, desenvolve a salvação à medida do conhecimento da graça de Deus, ou seja, uma glória que revela outra glória, e a cada revelação, transformação, ou seja, para vivermos o propósito de Deus, é que isso se dá.
Antes de conhecer a glória e a presença de Deus, eu era uma pessoa irritada, a irritação me dominava, mas agora não domina mais. Antes minha casa era uma gritaria, agora é um lugar de diálogo e paz. Antes eu era murmurador, agora aprendi a louvar. Antes eu era um imoral, agora ando em santidade. Antes eu era uma mulher rixosa, briguenta, que vivia a brigar, agora não sou mais assim. Antes eu era egoísta, agora sei repartir. Antes eu vivia a criticar e acusar as pessoas, agora a minha boca é dominada pelo Espírito Santo. Antes as minhas palavras eram carregadas de ofensas e imoralidades, agora ela é um instrumento para abençoar. Antes eu era uma pessoa avarenta, mas agora aprendi a repartir com as pessoas e ser um suporte para a igreja da qual pertenço. Antes nós tínhamos essa natureza, agora em Cristo Jesus eu não a tenho mais. Antes eu era isso, agora, porque eu conheço Cristo, a glória de Deus resplandeceu sobre mim, eu estou permitindo ser transformado naquilo que eu era fraco, naquilo que eu era inábil, imperfeito, naquilo que não agradava a Deus. Agora eu estou sendo transformado para uma nova natureza, ou seja, eu volto a afirmar isso. A conversão é mudança de natureza para trazer um novo destino para as nossas vidas. Amém? E por fim, queridos, há uma conclusão nesse processo. E qual é a conclusão? A conclusão está no texto. Ele diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. A conclusão é, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito de Deus. Qual é a conclusão desse destino, desse caminho? A imagem do Senhor é revelada na minha vida. Quem Ele é revelado no meu viver. Quem eu sou é fruto da influência da glória. Quem eu sou é fruto da influência do Espírito. Quem eu sou é fruto de eu me pôr diante da presença do Senhor. Sabe, irmãos, a pergunta que nós devemos fazer aqui, a pergunta que nós devemos ter aqui: qual é o maior desejo, o anelo da nossa alma em relação à nossa vida com Deus? Por que nós queremos Deus? Para que nós queremos Deus? São perguntas verdadeiras. Eu quero Deus para ter uma vida mais abençoada. Eu quero Deus para Ele fazer um sobrenatural. Eu quero Deus para Ele curar a minha vida. Então nós queremos um curandeiro. Nós queremos um Papai Noel. Ou Pai Noel, que dá um presente para a gente a qualquer hora. Luciano tem uma frase, e um outro pastor amigo também tem uma frase, que ele diz assim: eu não vou apanhar sozinho. Eu me sinto debaixo da responsabilidade como pastor da casa, como um pastor, de falar o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro é dependência e conversão, mudança de natureza. Eu não vou mentir para você que vai ser fácil. Não vai ser fácil. O verdadeiro evangelho é conhecer a vontade de Deus e andar debaixo dessa vontade. Por mais, e glória a Deus por isso. De vez em quando Ele sopra uns ventos maravilhosos sobre nós para refrigerar a nossa caminhada. O povo entrou num deserto violento, 40 anos. Mas quando havia o frio da noite, Ele estava lá para os aquecer. Quando havia um sol escaldante, Ele estava lá como uma nuvem para refrigerar. Irmão, a minha e a tua caminhada, verdadeiramente, é caminhar num deserto árido, quente. Tem muita gente dizendo: muda meu deserto, Deus. Eu estou achando que a gente tem que ficar lá, porque é lá que nós vamos ver graça, provisão. Não é nesse mesmo deserto que quando eles queriam comer carne, Deus mandou carne? Sim ou não? Porque eles estavam enfadados do quê? Do maná. Vamos comer só isso aqui? O que é esse negócio? Não sabemos o que é isso. O povo começa a reclamar. Aí Deus falou: meu Deus do céu. Ele falando para Ele mesmo: oh meu Deus do céu.
Ele assim, Jesus. Ele fala, vamos mandar uma carninha para eles lá. Aí dá uma ordem para as pombinhas, né? Ó, vai lá para o arraial dos meus filhos, lá e cai tudo lá no arraial lá, tipo kamikaze, né? Já vai caindo de 4, 5 em cada tenda, para poder dar conta de suprir os meus filhos em cada tenda ali, eles poderem ter carne para comer. Amados, a glória de Deus se revela quando nós nos pomos na presença dEle. O que eu era ontem, eu não sou mais. Hoje eu mudei. Não é pela força do braço, como diz as Escrituras, mas é pelo Espírito do Senhor. Ou seja, nós podemos resumir tudo isso, entendendo que a conversão abriu os nossos olhos para a glória de Deus. E tem o propósito de nos transformar num Cristo nessa terra, à medida que nos relacionamos com Ele pelo Espírito de Deus. Nessa manhã, o que eu quero trazer para o seu coração é que Deus está à espera da nossa presença, que Deus está à espera de cada um de nós, na busca, de nos pôr diante dEle, de nos apresentar diante dEle, de estar de novo na presença dEle, de estar de novo junto a Ele, de buscá-lo ardentemente, insistentemente, intencionalmente, porque nós queremos Ele, amados. O Senhor Jesus, Ele vai voltar e Ele vai ter um grande encontro com a sua noiva, a sua igreja. Irmãos, vamos entender individualmente esse processo. Para nós que somos casados, Jesus não vai vir buscar a minha Leslie enquanto casal. Jesus vai vir buscar a Leslie enquanto esposa. Vai vir buscar enquanto esposa. Ele não vai vir buscar o casal. Ele vai vir buscar a filha Leslie, o filho Sandro. E quando ele vier buscar o filho Sandro, o filho Leslie, ele está vindo buscar a noiva. Agora a pergunta que nós devemos fazer aqui: como nós estamos a nos preparar para o casamento? Como é que está a nossa roupa? Como é que está a nossa roupa, irmãos? Porque o ser transformados de glória em glória é estar atento à nossa vestimenta, porque Ele nos deu uma novas vestes. Naquele dia, como noiva do Senhor, nas bodas do Cordeiro, todos nós estaremos ali juntos. Ou alguns não estarão, porque não cuidaram da sua roupa, não cuidaram das suas vestes, não cuidaram do caminhar, não cuidaram de se santificar, não cuidaram de morrer para si próprio, não cuidaram de buscar a presença, não cuidaram de saber qual é a vontade de Deus, não cuidaram de saber o propósito de Deus, não cuidaram de saber aquilo que Deus havia escrito para cada um deles, não cuidaram, e Deus disse que escreveu. Nessa manhã, é um culto de ceia, né? Podia ser um culto de redenção e de libertação, de alegria e de festa, mas antes da alegria e da festa vem contrição, antes do avivamento vem choro, antes do avivamento vem contrição, antes do avivamento vem quebrantamento, vem entrega, vem dizer: Senhor, me toca de novo. Irmão, honestamente, quanto tempo faz que Deus não toca você de novo com o vento do Espírito? Quanto tempo faz que Deus não consegue acessar profundamente seu coração? Quanto tempo faz que Deus não consegue talvez acessar, levar você ao quebrantamento, a um choro, a uma entrega, a uma rendição poderosa? Eu tenho clamado isso ao Senhor. Fala: Deus, eu quero me deparar com a sua glória, eu quero mais uma vez me quebrantar, eu quero mais uma vez chorar, eu quero mais uma vez estar na tua presença, eu quero mais uma vez ser encontrado, rendido aos teus pés, Senhor. Amém? Eu não vim aqui, querido, para acusar, apontar dedo, não é nada disso.
Eu estou a dizer para você que nós estamos na mesma caminhada, eu também estou na mesma luta, na mesma batalha, na mesma noção de buscar ao Senhor, de render ao Senhor, de clamar ao Senhor, de chorar aos pés do Senhor, de esperar no Senhor, porque nós estamos juntos indo a esse lugar que Ele preparou para nós, amém? Eu quero te convidar nessa hora a ficar em pé, por favor. Nós vamos para um momento de oração, um momento mesmo de adoração. Talvez nessa manhã, amado, seja uma manhã de você avaliar o teu coração com relação ao seu relacionamento com Deus. Como anda o seu relacionamento com o amado? Como anda a sua busca em Deus? Como anda o seu desejo de estar na presença do Senhor? Não mecanicamente, obviamente, não por causa apenas daquilo que nós queremos obter de livramento de Deus, mas uma intencionalidade que busca a presença do Senhor, porque a gente quer só a presença dEle. Eu lembro que, principalmente para quem tem filhos pequenos, era gostoso, já faz bastante tempo no meu caso. Às vezes acontece, raramente, mas acontece. Quando os meus filhos vinham e pulavam no meu colo, e eu perguntava para eles: o que você quer? E eles falavam: pai, não quero nada não, eu só quero ficar aqui no seu colo. Só quero ficar no seu colo. Meus filhos hoje são maiores, e graças a Deus que eles não pulam mais no meu colo, porque eles são grandes. Mas às vezes quando eles vêm, me abraçam. Eles só vêm e me abraçam, querido. E aquele abraço está carregado de amor. Está carregado daquela noção: pai, eu só quero te abraçar porque eu te amo. Não quero te pedir nada. Eu só quero te abraçar porque o Senhor é importante para mim. Eu só quero estar aqui na tua presença, porque a sua presença é algo maravilhoso. Às vezes meus filhos me pegam de surpresa desse modo. Como é bom isso. Mas e Deus? Será que Deus não espera que nós também sejamos como esses filhos que se lançam nos nossos braços, só porque Ele é o Pai? Só porque Ele é o Pai amado, amoroso, precioso. Mas nós estamos tão carregados com as nossas angústias, nós estamos tão carregados com as nossas preocupações, nós estamos tão carregados com os nossos preconceitos, que nós não nos permitimos nos lançar aos braços do Pai. E nessa manhã, amado, o Senhor nos convida para nos pôr diante do grande amor do Pai. Ei, homem, deixa eu dizer uma coisa para você: as cargas que você carrega, só o Pai pode te aliviar. As frustrações do seu coração, só o Pai pode aliviar. As tristezas do seu coração, as angústias, as frustrações, as decepções, homem, do teu coração, só o Pai pode restaurar, aliviar. Nenhuma outra coisa vai aliviar. Irmã, deixa eu dizer uma coisa para você: o seu marido não pode aliviar as pressões do seu coração, ou as cargas das frustrações do seu coração. Só o Pai sabe como aliviar isso também. Você pode ter um marido maravilhoso, mas deixa eu dizer, nem ele tem condições de dar o que você precisa. Jovem, você pode correr atrás de qualquer conquista nesse mundo, mas elas não serão suficientes. Elas poderão te dar até alguma projeção, mas paz e alegria,
contentamento e plenitude, só o Pai pode te dar. Jovem, homem, você pode ter muitas namoradas, até mesmo já teve muitas namoradas ou já teve muitas mulheres. Elas não te darão o que só Deus pode te dar. Paz aí dentro. Quando você descobrir Jesus, quando você entender quem é Jesus, quando você se render a Jesus, esses preconceitos da sua mente e do seu coração vão cair, porque você vai conhecer o maior amor do mundo, porque Ele te amou como me amou nas falhas, no pecado, na imoralidade. Isso não tem a ver com acusação, isso tem a ver com aceitação. Ele nos ama, Ele nos aceita, Ele nos recebe. Talvez, amado, nós vamos adorar um pouco, depois eu quero orar com você. E se você quiser voluntariamente se mover do seu lugar, vir para cá para nós orarmos com você, sinta-se à vontade, nós faremos isso. Sim, Senhor.